Você sabe a diferença entre sentimento e emoção? Esse é o tema do Direto do Campus que começa agora. Programa transmitido pela TV Artes, canal 19.1, em parceria com a Escola de Negócios da Unifage. Programa que tem apoio também do Núcleo de Imprensa, Assessoria de Comunicação e do Diário do Interior, SP. Para falar desse assunto, inteligência emocional, sentimentos, estamos recebendo hoje a Mônica Alvarez, que é especialista em psicologia transpessoal. Vai falar também para a gente sobre esse assunto. Então, Rogério, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigado pela sua presença aqui no Direto do Campus. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, falando sobre temas relevantes. Muito bem. Para começar, né, Rogério? Sim. Inteligência emocional. Nos fale sobre esse tema que é muito importante. As empresas também têm olhado, né, para essa característica, né? As pessoas que conseguem ter esse controle emocional. Né? Mas o que é a inteligência emocional? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você primeiro, Mônica. Tá bom. Então, eu sou Master Coach, sou terapeuta de abordagem transpessoal e também sou gestora de uma instituição de ensino que oferece a formação de terapeutas e também o curso de pós-graduação em psicologia transpessoal. E falando sobre a inteligência transpessoal, como você disse, né? A maioria das pessoas, nós todos, não fomos treinados, nós não aprendemos a lidar com a nossa inteligência emocional, porque a nossa sociedade como um todo não valorizava isso até alguns anos atrás. Hoje já existe todo um movimento e até mesmo nas escolas já está se ensinando para as crianças, algumas. Mas até 30, 40 anos atrás não se sabia. Então, o que é que determinava a inteligência das pessoas? O famoso QI, que era o consciente de inteligência, e que só analisava os aspectos racionais das pessoas. Então, somente era valorizada a inteligência racional, que é todo o hemisfério esquerdo do nosso cérebro que é responsável por ela, que é o nosso pensamento lógico, matemático, linear, o pensamento linear, a nossa memória, a nossa capacidade cognitiva. E todo o lado do hemisfério direito, que é responsável pela inteligência emocional, não se tinha notícia, não sabia, ainda não tinham pesquisas, não tinha estudo ainda sobre isso. Então não era valorizado, muito pelo contrário. As pessoas que manifestavam alguma emoção eram considerados fracos, não é? Engole esse choro, não age dessa forma, eles eram desvalorizados. Então a emoção era algo que depreciava as pessoas. Hoje sabe-se que não. Hoje sabe-se que 95% das nossas atitudes são baseadas nas emoções. Poxa vida! Então, é muita coisa, então precisa ser valorizado, nós precisamos aprender a lidar com isso. Primeiro passo, conhecer. Então, conhecer quais são as características dessa inteligência emocional e depois saber lidar com ela. Por isso que você comentou que nas empresas está precisando tanto desse conhecimento, por quê? Ela diz respeito ao nosso autoconhecimento e também o conhecimento do outro. Então, engloba relacionamentos. Isso pode melhorar as relações, então, né? Com certeza. Mônica, a gente tem o Conselho da Escola de Negócios, né, da Unifage, e o Carvalho, Vladimir Carvalho da Abbott, né, foi na última reunião do Conselho, ele falou muito de inteligência emocional para a liderança, né, hoje nas organizações. Sim. E que ele sente essa falta, na verdade uma das coisas que as organizações sentem falta de profissionais que consigam trabalhar a liderança e também a inteligência emocional, que parece no momento que a gente está tendo hoje, né, dessa parte né, das pessoas não conseguirem deixar de polarizar algumas coisas, né? Isso nas organizações também está atrapalhando bastante, às vezes perdem bons funcionários com boas competências por esse problema de inteligência emocional. Sim. Como é isso hoje nas organizações? Como é que você trabalha isso, né, efetivamente? Então, como você falou, às vezes a pessoa tem um bom cognitivo, ela tem um bom conhecimento, ela sabe tecnicamente das coisas, porém emocionalmente ela não tem um amadurecimento e aí acaba sendo desqualificada para um cargo, saindo do mercado. Por quê? Hoje, principalmente, nós prezamos pelas relações. Todo mundo hoje, mundo corporativo, mundo familiar, está valorizando as relações porque tudo é feito de relações. Se você vai trabalhar numa empresa, você precisa se relacionar bem com as pessoas, não tem como fugir desse relacionamento. E a inteligência emocional, ela vai abranger basicamente 5 aspectos. Os 3 primeiros aspectos dizem respeito a nós mesmos, que é o autoconhecimento, você se conhecer,
você saber o seu valor, saber as suas habilidades, saber as suas melhores características, conhecer as suas emoções e saber lidar com elas. Aí entra no segundo aspecto, que é ter um autocontrole emocional. Você saber reconhecer as suas emoções e saber lidar com elas. Então é preciso ter esse conhecimento, né? Esse autocontrole. E um terceiro aspecto, que é um aspecto assim, de iniciativa, de resiliência. Você entender que tudo aquilo que passou na sua vida, inclusive as experiências negativas, e talvez até principalmente elas, nos servem para que a gente tire aprendizados, que a gente aprenda muitas coisas com ela, que faz com que a gente adquira as novas forças. Inclusive o princípio da resiliência é justamente esse, é a dor do passado ser transformada em competência no presente. Então, a partir do seu sofrimento, da sua história de dor, você desenvolveu uma competência. Então, essa habilidade, quem nos dá é a inteligência emocional. A habilidade de ter iniciativa para fazer as coisas, inteligência emocional. E aí, os dois últimos aspectos daqueles 5 que eu falei, diz respeito ao relacionamento com a outra pessoa. Então, que é você, primeiro, saber reconhecer no outro as emoções, os sentimentos dele, né? Não basta você só reconhecer em si, tem que aprender a reconhecer nos outros. É a empatia. Você desenvolver a empatia, saber o que é que a pessoa está passando, ela está agindo daquela forma, não é à toa. Alguma coisa está acontecendo e poder ter a sensibilidade de tratar essa pessoa com devido respeito, com a devida consideração que o momento talvez exija. Então isso é empatia. E são momentos que a gente vive hoje, né, Mauri? Que a gente vê isso muito latente, né? As pessoas não conseguirem se colocar no lugar dos outros, né? Tentar entender o sentimento de outros, né? Isso não só na corporação, mas acho que no mundo familiar, afetivo, né? Mas que também tem influência nas empresas, nas organizações, né? Porque um funcionário que não está bem, né? Acho que não está bem equilibrado emocionalmente, ele não vai ter o mesmo rendimento de um funcionário que tiver uma inteligência funcional, né, emocional mais presente. E aí isso tem influência, né, no dia a dia, né? Você não estar bem, você refletir isso nas suas atividades, né? E aí a quinta habilidade da inteligência emocional, que ainda nesse interrelacionamento, né, com o outro. Então você, além de ter a empatia, você saber lidar com o outro, saber tratar com o outro. Então, por exemplo, gerenciamento de conflitos, então é uma habilidade emocional. Você desenvolver as pessoas, saber desenvolver o melhor que ela tem, né? Proporcionar esse desenvolvimento para o outro, que são todas essas habilidades dos líderes, né? Os líderes precisam ter essa inteligência emocional muito bem desenvolvida nesses aspectos dos interrelacionamentos, né? Como lidar com o outro. Então é você desenvolver o outro, você saber gerenciar conflitos, você ter a liderança através da sua própria postura, do seu exemplo. O líder não é aquele que fica dando ordens, não, isso aí já passou, né, esse modelo. É aquele que sabe, através do seu exemplo, inspirar e influenciar as outras pessoas. Né? E hoje se fala muito em inteligência emocional, e eu estava até vendo, é um assunto que me parece novo, ou esse assunto já é um assunto não tão novo assim? Muito bem colocado. Cientificamente novo. Tá, isso começou aí na década de 80. Olha só, na década de 80 começaram essas pesquisas das inteligências múltiplas e depois foi se entendendo melhor a inteligência emocional. E depois, lá para a década de 90, já entrou a inteligência espiritual, que diz respeito também à consideração de valores. Entender que as pessoas precisam ter valores para poder encontrar um motivo para viver, encontrar razão para fazer aquele trabalho ou aquela atitude. A pessoa precisa encontrar um propósito de vida, né? Então isso tudo já está ligado à inteligência espiritual, que vamos dizer que seria um desdobramento, né, dessa emocional. Só que há muitos e muitos anos atrás, né, nós já tivemos vários pensadores, filósofos gregos, e mesmo pensadores antes de Cristo que já falavam da importância da empatia, da importância do autoconhecimento, da importância de você saber lidar com as outras pessoas, da liderança. Então isso, na verdade, é um conhecimento milenar, muito antigo. Nas ruínas de Éfeso está escrito, né, no meio das ruínas, conheça-te a ti mesmo. Então, já é um assunto que há muitos anos, milhares de anos,
as pessoas já têm isso. Inclusive tinha aqueles místicos, né, de antigamente, eram os místicos que tinham acesso, ou religiosos. Hoje, a ciência nos mostra e comprova cientificamente o poder de tudo isso, da psique humana, sobre o comportamento, sobre os resultados. Então, hoje em dia, a ciência comprova tudo isso. Relacionamento é tudo, né? Sem dúvida. A gente eu tive a oportunidade de assistir a palestra da Mônica por 2 ou 3 vezes já, né? 2 delas no Clube Fomento de Empreendedorismo, né? Que inclusive é um dos apoiadores do nosso programa, né? E Mônica, para aquele que quer se desenvolver, acho que uma dica aí, né? Para aquele que quer desenvolver a liderança e a parte da inteligência emocional, deixa uma dica pra gente, alguma coisa que, como você já falou pra gente nas palestras, algumas dicas. Eu vou falar uma dica, que essa é tiro e queda. Ah lá, pode prestar atenção, todo mundo aprender agora essa dica aí. Para desenvolver a inteligência emocional, para desenvolver o autoconhecimento, que é o começo de tudo, tá? Olhar para si mesmo no espelho. Parece coisa de doido, parece uma coisa que não tem nexo, mas isso é comprovado cientificamente, isso é um exercício neural. Os nossos olhos é um órgão que tem um órgão interno que está diretamente ligado ao cérebro e tem contato com o externo. Então tem muitas propriedades o nosso olhar. Quando a gente olha nos olhos das pessoas, nós criamos uma conexão com elas. E quando a gente olha nos nossos olhos no espelho, também nós criamos uma conexão com o nosso ser, com aquele ser que habita lá dentro. Eu não estou falando do ego, daquela persona construída socialmente, não. Eu estou falando daquele ser, daquela entidade espiritual que nos habita e que dá vida ao nosso corpo. Então, falando no espelho, falando quem é você no espelho, quais são suas qualidades, e faça uma lista das suas qualidades. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou amorosa, eu sou feliz, e vai falando na frente do espelho as suas características. Esse exercício é fantástico, isso vai trazendo a consciência da pessoa quem ela é. Então é um exercício de autoconhecimento, para que ela se conheça, para que ela se fortaleça, porque o nosso primeiro relacionamento é com a gente mesmo. Depois desse relacionamento fortalecido, aí sim nós podemos nos relacionar com o outro. Então primeiro esse nosso relacionamento tem que estar bom, tem que estar embasado nas nossas melhores qualidades. Então essa é a grande dica que eu dou. Experimente fazer isso por uma semana e depois fale comigo e me conte os resultados. Pô, que legal. Se eu não consigo me entender, como eu vou entender os outros, né? Então o primeiro passo é consigo mesmo. Poxa, que assunto muito legal. Você que está nos assistindo, acompanhando o Direto do Campus, olha que contribuição, né? Pensa bem, né? Você pode se exercitar aí, né, Mônica? Sim, com certeza. Essa dica, né, que a Mônica acabou de dar pra gente aqui. Mônica, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, desse seu recado aí para os nossos telespectadores. Você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, né, Rogério? O Direto do Campus, Unifage. Você vai lá, inscreva-se no nosso canal também e continue nos acompanhando pela TV Artes, canal 19.1. Então, a câmera é sua, pode falar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Rogério, a você, ao Mauri, pela oportunidade de estar aqui, que é muito bom, né? Poder falar de tudo aquilo que faz sentido para a nossa vida. E o que eu gostaria de dizer é que eu estou sempre proporcionando cursos, encontros, workshops, retiros, para que as pessoas tenham essa oportunidade de se desenvolver esse lado emocional e o espiritual. Eu coordeno o curso de Psicologia Transpessoal do CLASE, que é o Centro Latino-Americano Ser Integral, que é uma pós-graduação e também é uma formação para novos terapeutas. Então, se você quer se tornar um terapeuta, venha falar com a gente, venha fazer parte da nossa turma, que começa o ano que vem, começamos outra turma. E ainda esse ano, em outubro, teremos o segundo retiro transpessoal, que nós vamos falar sobre liderança. Aproveite! Muito legal. Olha, e esse curso de psicologia transpessoal, inclusive, eu estou fazendo, tá? Vou concluir o ano que vem, né? Isso! Porque a gente, como a Mônica disse, a gente tem que buscar o autoconhecimento. Sim. E nada melhor do que vivenciar. Tá joia? O Direto do Campus vai ficando por aqui com essa entrevista que trouxe bastante contribuição, acredito eu, para você que está nos assistindo. Até a próxima!